Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os fungos. Os fungos, eles fazem parte do reino fungi e em suas características principais, nós temos que eles são seres eucariotos, pluricelulares, ou seja, apresentam mais de uma célula, com exceção de um tipo de fungo que se chama levedura, ok? A levedura, ela é unicelular, ou seja, ela possui apenas uma única célula e nós precisamos de um microscópio para conseguir enxergá-la. Os fungos, eles são seres heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Portanto, eles são considerados também decompositores. Eles secretam substâncias no meio externo para degradar e para conseguir absorver os nutrientes daquela substância, ok? Os fungos, eles preferem os locais quentes e úmidos, então a gente consegue observar eles em maior abundância em regiões de florestas. E esses locais, eles são propícios para a reprodução, por isso que nós encontramos uma variedade muito grande de espécies de fungos nesses locais, ok? Aqui eu trouxe para vocês alguns representantes dos fungos, percebam que eles podem ter diversos tamanhos, formatos e até mesmo cores diferentes, ok? Bom, pessoal, a estrutura do fungo, ela é básica e bem importante. Nós dividimos o fungo em 3 partes. No corpo frutífero, que é aquilo que nós conseguimos observar que está acima da terra, no micélio e nas hifas. O corpo frutífero é a estrutura produtora de esporos, então é uma estrutura produtora de gametas que vão fazer com que eles consigam se reproduzir, ok? As hifas, que são essas raízes que ficam aí embaixo da terra, né, parecem raízes, elas são o sistema digestório do fungo. São essas estruturas que vão secretar substâncias para poder degradar o nutriente que estiver ali naquela região e assim conseguir absorver para manter a estrutura do fungo. E o micélio a gente chama esse conjunto de hifas, ok? Então, aqui tenho nessa imagem para vocês o corpo frutífero, o micélio e as hifas. A reprodução dos fungos, ela pode ser de maneira assexuada, ou seja, quando eu não tenho a mistura de material genético, de 3 formas diferentes. A primeira delas é através dos esporos circulantes no ar. Então, o fungo, ele vai dispersar os esporos através do corpo frutífero no ar. E onde esses esporos caírem, se for um local propício para crescimento do fungo, eles vão conseguir ter aí o seu crescimento, ok? Também pode ser por forma de brotamento ou então pela fragmentação das hifas. O brotamento e a fragmentação das hifas é quando eu tenho um rompimento da estrutura do meu fungo original, gerando um fungo filho. Na reprodução assexuada, tanto por esporos ou por brotamento e fragmentação das hifas, o DNA do fungo gerador vai ser o mesmo do fungo que foi produzido, ok? Porque eu não tenho a mistura de material genético. Já a reprodução sexuada é aquela que acontece com a reprodução do material, com a mistura, na verdade, né, do material genético, quando eu tenho um sexo masculino e um sexo feminino, e eu vou ter a mistura desses gametas, ok? Trouxe aqui para vocês uma representação da liberação dos esporos, que são as células reprodutivas dos fungos. Então, percebam que eles ficam aqui na região do corpo frutífero, tenho todo o corpo frutífero aqui, e aqui embaixo eu tenho as hifas, ok? Quando os esporos, eles são liberados pelo corpo frutífero, eles germinam e começam a crescer. Eles vão começar a crescer pelo micélio, que é de onde vai gerar a formação do corpo frutífero e assim gerar o fungo maduro, ok? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre as funções dos fungos. Nós podemos utilizar os fungos na nossa alimentação, através do shimeji, que é uma comida japonesa, dos cogumelos, que é o champignon, que a gente utiliza para preparação de massa, e também na fabricação de queijos, como posso
como nós podemos ver aqui, esses dois tipos de queijos dessa imagem são feitos através da utilização de fungos, ok? Além dessa parte da alimentação, nós também temos uma importante levedura, um importante tipo de fungo, que é a Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura ela é responsável pela fermentação de vinhos, cervejas, pães e bolos. Então, ela é uma levedura que fica presente aí na fabricação dos fermentos e também na fermentação de vinhos e cerveja para produzir esses tipos de alimentos que nós consumimos, tá? E além disso, está sendo utilizada atualmente, estudada, a fermentação do etanol, que é o álcool, atualmente é a partir da cana-de-açúcar, tá? Mas está sendo utilizado e estudado aí a levedura para nós também conseguirmos ter a produção do etanol, que é um combustível de carros, com a produção aí, com a ajuda desse fungo, dessa levedura Saccharomyces cerevisiae, tá bom? Os fungos, eles também são muito importantes em relação ao meio ambiente, porque eles se alimentam de matéria orgânica, como eu disse para vocês, eles vão secretar substâncias para retirar os nutrientes dessa matéria orgânica e eles conseguem fornecer nutrientes para os outros seres vivos. Então, nós vimos aí, eles conseguem fornecer nutrientes para nós seres humanos através da alimentação e eles também conseguem fornecer nutrientes para outros seres vivos, então animais, plantas que estão ali em conjunto com esses fungos na natureza, ok? Além disso, nós precisamos ter e saber a importância de um tipo de fungo que é os líquens. Os líquens, eles são uma junção de fungos e algas, e eles têm uma alta capacidade de sobrevivência. Então, a gente consegue ver aí os líquens em regiões bem diversas do nosso planeta, tá? Os líquens, eles possuem alta sensibilidade à poluição. Então, em locais onde apresenta uma grande concentração de poluição, uma grande concentração de gás carbônico, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, os líquens, eles não conseguem se reproduzir e crescer de maneira adequada. Então, atualmente, eles são utilizados também como indicador de qualidade do ar. Quanto mais limpo for meu ar, quanto maior for a minha qualidade do ar, mais líquens eu vou ter naquelas regiões. Quanto menor for a minha qualidade do ar, menos líquens eu vou ter nessas regiões. Trouxe aqui para vocês umas figuras dos líquens. Vocês já devem ter observado eles em algumas árvores, né? Algumas regiões de árvores onde a poluição ela não é tão alta. Percebam aqui que parecem estruturas que cresceram no tronco da árvore, tá? Aqui também, ó, esse é um tipo, essa aqui são estruturas externas, são fungos que apresentam como se fosse aqui uma orelhinha, fica para a parte de fora da raiz. E também tem fungos que eles ficam praticamente grudados no tronco da árvore, ok? Então, esses aqui são os líquens. Então, quanto mais líquens eu tiver na região, significa que o meu ar é de maior qualidade. Os fungos também podem provocar doenças para nós, seres humanos. E eu quero conversar aqui com vocês sobre duas delas. Primeiro, nós temos que identificar o conceito de micose. A micose, ela é considerada qualquer infecção provocada por um fungo, tá? Independente do fungo, eu posso chamar aquela infecção de micose. A primeira que nós vamos conversar se chama, comumente conhecida, né, como pé de atleta, ou também chamada de frieira. Os sintomas da frieira são coceira entre os dedos, principalmente, descamação da pele e até mesmo deformação das unhas, ok? A profilaxia, ou seja, a forma de prevenção, é secar bem os pés depois dos banhos e evitar usar sapatos fechados por muito tempo, porque isso isso faz, na verdade, com que a gente não tenha ali a respiração das nossas células, eu deixo o ambiente muito abafado, tá? O tratamento para quem tem esse tipo de doença
é as pomadas antimicóticas, ou seja, antimicoses, e também o uso de medicamentos via oral, tá? Mas prestem atenção que a profilaxia é bem simples, então a gente deve sempre secar bem os pés para evitar a contaminação e disseminação desse tipo de fungo. Além disso, existe outra doença bastante conhecida e bastante comum causada por fungo, que é chamada de candidíase. O agente causador da candidíase, ou seja, o fungo que causa a candidíase, é a Candida albicans, tá? A sua transmissão é uma doença sexualmente transmissível ou também ela acontece por um distúrbio da microbiota da região. Os sintomas são vermelhidão, coceira intensa na região dos órgãos genitais, secreção branca e espessa. A profilaxia, a prevenção da candidíase, é secar bem as regiões, principalmente os nossos órgãos genitais após o banho, e evitar o uso de calças apertadas, pois abafa essa região. E como é uma doença sexualmente transmissível, nós devemos sempre utilizar a camisinha para se prevenir contra esse tipo de doença, ok? O tratamento da candidíase são pomadas antimicóticas receitadas por ginecologista ou urologista e também podem ser aplicados medicamentos via oral que são facilmente encontrados nas farmácias, ok? Não precisa de receita para comprar. Então, a candidíase, ela não é apenas uma doença sexualmente transmissível como muitas pessoas acham, tá? Ela pode acontecer por um distúrbio ali da microbiota daquela região, porque nós já temos a Candida albicans nos nossos órgãos genitais, e se eu tenho ali alguma mudança de pH, de acidez, ou se eu usei uma calça muito apertada por muito tempo, eu posso ter a proliferação desse fungo, o que vai me trazer essa micose, ok? Então, trouxe aqui duas fotos para vocês em relação aos sistemas genitais femininos e masculinos. Percebam que na mulher, que na região, fica umas placas esbranquiçadas e no homem também, tá? Quando a mulher tem a candidíase, ela deve fazer o exame ginecológico para ver ali se houve lesão do colo do útero, se tá tudo certo ali dentro do canal vaginal, ok? E o médico deve ir ao urologista também para conseguir tratar e cuidar dessa micose. Uma coisa muito importante em relação aos fungos ainda na parte de medicina foi a criação da penicilina. A penicilina, é um antibiótico que ele atua no combate de infecção de bactérias, tá? Ele foi descoberto em 1928 por Alexandre Fleming, tem aqui uma fotinho dele para vocês, e o fungo responsável pela criação da penicilina é o Penicillium notatum. Foi percebido pelo Alexander em um experimento que na região onde apresentava esse fungo Penicillium, junto com uma cultura de bactérias, a área em volta ao fungo, ela não apresentava as bactérias, então as bactérias não conseguiam se reproduzir muito próximo a esse fungo. Então, ele observou isso, viu que não era apenas uma coincidência, replicou em outros estudos para ver se isso realmente acontecia e descobriu a penicilina, que até hoje é um antibiótico utilizado para combate da pneumonia, que é uma inflamação dos nossos pulmões causadas por um tipo de bactéria, ok? Bom, pessoal, isso é o que nós temos para aprender sobre o reino fungi, tá? Eu quero que vocês façam os exercícios da página 339, 341 e 342, e eu vou disponibilizar o gabarito para vocês na sexta-feira do dia 24, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta ou sugestão, eu estou à disposição tanto no chat do Schools como pelo binóculo. Um beijo para vocês e até a semana que vem.